todas, visíveis e invisíveis. Esse é o segundo encontro do segundo módulo do Seminário Psicanálise Cotidiano. O seminário é um projeto de extensão meu, registrado junto à Escola de Extensão da Unirio, onde eu dou aula no Departamento de Filosofia, e ele é coordenado por mim, pela Júlia Miara, do IPIA, e pelo Marcelo Cobucci e Alexandre Costa, da Formação Freudiana. No segundo módulo, a gente está recebendo professores e membros titulares da Formação Freudiana, que é uma sociedade psicanalítica aqui do Rio, e hoje é o segundo encontro com o Elcio Aranha, que está dando para nós esse panorama, da questão da psicanálise contemporânea. Então, lembrando que os encontros são sempre gravados, e tal, eles ficam disponíveis no YouTube do IPIA. O IPIA é quem está, são os verdadeiros realizadores, daqui do seminário, Então é isso. E aí, vamos embora, Elcio? Vamos embora. Mais uma vez, quero agradecer o Pedro, o pessoal do IPIA, por essa chance de a gente estar podendo aqui falar, poder conversar um pouquinho sobre essa questão da psicanálise contemporânea, que eu acho que é uma coisa muito... é quase redundância, é uma coisa muito atual, mas é o que está rolando por aí. É uma coisa que está na ordem do dia, como diz o Luiz Cláudio Figueiredo. Tá? Então, pensei em continuar mais ou menos de onde a gente parou da outra vez, que a gente fez aquele mapeamento da psicanálise, dividimos entre a parte epistemológica e uma parte histórica, e chegamos naquilo que seria o paradigma pulsional. Aí eu pensei em falar um pouco agora sobre o paradigma pulsional, tem uma espécie de um resuminho, eu vou falar um pouquinho sobre a pulsão no Freud também, que é uma coisa que eu me lembrei hoje, do texto das pulsões. Aí depois a gente fala sobre o paradigma, o segundo paradigma, objetal, o terceiro do Lacan, e no finalzinho, a gente se for no final, dá para falar um pouco sobre o paradigma contemporâneo, tá? Eu fiz mais ou menos um texto ontem de noite. Mas eu queria abrir, como a gente falou semana passada do Merleau-Ponty e da questão dos marcos, eu pensei em abrir, a gente falou da relação entre filosofia, que o Mezan faz no texto, entre a filosofia e a psicanálise, tá? Aí eu me lembrei de um texto do Castoriadis, ou Castoriadis, em que ele também pega essa questão da relação entre filosofia e psicanálise. É um texto que tem um nome bem grande, mas é um texto muito bom. Chama... como é que chama? É um nome gigantesco. Cadê? Epilegômenos é uma teoria da alma que se pôde apresentar como ciência. Ele vai questionar essa questão da cientificidade da psicanálise e vai dizer que a psicanálise não é uma ciência, é uma atividade prático-poética. A gente falou bastante do Castoriadis semana passada, porque ele é um cara que influenciou muito o Green, e o Fernando foi discípulo do Castoriadis, Bem, então vamos lá. O que ele fala? Ele está falando sobre a diferença entre a questão como uma ciência e uma questão filosófica, Ele fala assim: mas essa conceitualização legítima é ao mesmo tempo impossível como conceitualização científica, porque nenhum dos conceitos propostos é unívoco, nenhum é operatório. São conceitos dialéticos e filosóficos. Fazem parte da tribo da potência e do ato, da substância e do conatos, da mônada e da perceptio, da negatividade e da alienação. Habitam perto das tópicas platônica e kantiana. Sua razão opera principalmente por astúcia. Então, ela está mais próxima de Ulisses, de Odisseu, do que de... como é que é o nome do outro? Aquiles. Está mais próximo da Odisseia do que da Ilíada, Seu parentesco com as constructas científicos é muito mais distante. Freud não se enganara chamando aos principais Eros, Thanatos, Ananké e Logos. O cisne talvez tenha se julgado por vezes um pato, mas foram mesmo ovos de cisne que se chocou. Então, é uma espécie de elogio da psicanálise, e ele compara muito a psicanálise com a questão da filosofia, até porque ele também era filósofo,
Bem, dito isso, vamos... outra coisa. Achei o tal filme que eu falei para vocês na semana passada do Woody Allen. É o Crimes e Pecados. No filme, o Woody Allen faz um documentário sobre um filósofo lá, um documentário preto e branco, e esse filósofo é aquele psicanalista que eu falei para vocês semana passada, que é o Martin Bergman, que escreve sobre a história da psicanálise, história da técnica, é um cara importante. Aliás, achei um monte de coisa, depois eu vou mostrando para vocês o que eu tinha falado. E tratando. Vamos lá, então. Então, vamos para a divisão em 2 paradigmas, né? A nossa disciplina, a psicanálise, se divide, então, esses 2 paradigmas de acordo com a leitura que fazem o Greenberg e o Mitchell. Então, no paradigma pulsional, são as pulsões, são as principais. As pulsões são semelhantes às paixões. Os filósofos que fariam parte desse paradigma seriam o Hobbes, o Schopenhauer e o Nietzsche. Eu, da minha parte, colocaria talvez o Spinoza também, por causa da questão dos afetos, tá? Ele vai tratar da questão, esse paradigma, da economia da energia psíquica. Isso é uma coisa que o Freud vai falar, quantum de afeto, a parte econômica, é uma coisa que o Freud fala desde o começo da psicanálise, isso até o final da obra dele. Uma das primeiras vezes, eu acho, em que ele fala isso é numa carta ao Fliess, aquela correspondência com Wilhelm Fliess, de 25 de 5 de 1895. Ele fala assim: a principal razão, porém, é esta. Um homem como eu não pode viver sem um cavalo de batalha. Desculpa. Sem uma paixão devoradora. Olha o Freud falando da paixão aí, né? Sem, nas palavras de Schiller, um tirano. Encontrei um. A serviço dele não conheço limites. Mais uma vez, uma palavra que também a gente usou muito, né? Trata-se da psicologia, que foi sempre minha meta, distante a acenar-me, e que agora, desde que me deparei com o problema das neuroses, aproximou-se muito mais. Estou atormentado por 2 motivos. Examinar de que forma irá assumir a teoria do funcionamento mental se introduzirmos considerações quantitativas, uma espécie de economia das forças nervosas. Tá? Então, essa dimensão econômica que o Freud está introduzindo, que ele começa a introduzir, acho que ele já fala isso lá, está falando nas cartas aqui, que é bem antigo, né? 1895, o Freud estava escrevendo o projeto, ele já vai falar sobre essa questão, um estudo sobre a histeria e o tempo todo. E essa é uma dimensão que talvez que o Green, de uma certa forma, vai resgatar quando ele tem aquela briga lá com Lacan. E aí, cadê? Ele escreve o tal, achei a edição brasileira, que é o Discurso Vivo, uma teoria psicanalítica do afeto. Nessa orelha aqui que ele fala, na orelha desse livro, dessa edição, da Francisco Alves, que é bem antiga, que eles falam assim: a teoria desenvolvida por André Green na obra que ora apresentamos foi utilizada por Gilles Deleuze e Félix Guattari no Antiédipo como uma peça das mais importantes na produção de sua prodigiosa crítica à psicanálise. Então, uma homenagem aí à esquizoanálise, para não dizer que eu não falei da esquizoanálise. Tá? Então, a economia das forças nervosas, e, em segundo lugar, extrair da psicopatologia um lucro para a psicologia normal. Então, nesse momento aí, o que está rolando, desculpa te interromper, só que eu me perdi um pouco. Sim. O que rola nesse momento é que meio está se mapeando os desenvolvimentos, quer dizer, os caminhos de desenvolvimento na obra do Freud que depois vão dar origem à fase das escolas, é isso? Não, aqui a gente está falando da coisa dos paradigmas, né? E aí eu estou no paradigma pulsional e mostrando o que é essa coisa da pulsão, que tem a ver com essa dimensão econômica do aparelho psíquico e da metapsicologia do Freud, tá? Então esse é o primeiro paradigma, o paradigma pulsional, aquela divisão epistemológica que o Greenberg e o Mitchell fizeram. Ele falou, tem um traçado, a gente pode fazer um traçado histórico ou um traçado epistemológico. Aí ele fez um entrelaçamento das duas coisas e chegamos nessas divisões, para tentar fazer esse mapeamento, mais ou menos, do que seria a psicanálise. Tá? E aí eu estou falando do primeiro paradigma. E aí tentar falar um pouco sobre o que seria essa pulsão e como esses autores veem a pulsão. Eu acho que eles veem de uma determinada forma, eu vou tentar mostrar para vocês,
que é um pouco, não deixa de ser verdade, mas não é tudo, sabe? Acho que a pulsão é um pouco mais do que eles estão falando, e eu vou tentar mostrar um pouco isso para vocês. Deu? Agora melhorou, Pedro? Então vamos lá. Só, desculpa, mais uma parte, só lembrando que, para quem fez o primeiro módulo, né, a gente estava usando o vocabulário da tradução da Companhia das Letras, né, que em vez de pulsão se fala de instinto, né? Sim, sim. Então, é só ficar ligado que instinto e pulsão, né, nesse contexto aqui, é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Tenho preferido trabalhar com a editora autêntica, tá? Que são as obras incompletas do Freud, chama As Pulsões e Seus Destinos, uma edição bonita que é bilíngue. Você pode ficar dando uma olhadinha do lado para ver, catar lá alguma palavra em alemão para ir aprendendo. É o que eu tento fazer. Pelo menos esses conceitos mais fundamentais, né? Então, vamos adiante. Ocorre que, quando Freud... Acho que aqui quem está falando, não sei se é o Mezan ou o Grinberg, ou o Mezan comentando o texto do Grinberg e do Mitchell. Ocorre que, quando Freud criou a psicanálise, sua concepção do funcionamento psíquico enfatizava nele, essencialmente, o papel da energia. O trabalho psíquico é concebido como uma sucessão de movimentos que a geram, retêm ou descarregam. Essa energia, tá? Essa economia psíquica, a coisa da pulsão. A preeminência é conferida ao movimento e aquilo para o que tem de o objeto tem um papel secundário, lógica, ontológica e cronologicamente. É o Mezan que está falando. É dos 3 ensaios, afinal, a afirmação de que o objeto é o mais contingente dos fatores que constituem a pulsão. No texto das pulsões, o Freud vai falar também isso, tá? Ele fala que o que constitui os componentes da pulsão são a pressão, a meta, o objeto e a fonte. Ele vai falar, o objeto é aquilo que é de mais variável na pulsão. Por isso, esses autores vão falar, olha, o objeto para o Freud é uma coisa qualquer, pode ser qualquer objeto. Tá? Mas isso também a gente tem que ver que ao longo da obra do Freud isso vai se modificando. Por exemplo, no texto de 1917, Luto e Melancolia, o objeto é importante, ganha uma importância maior, porque com a perda do objeto, a pessoa sofre muito. Tanto que aquela coisa, a sombra do objeto cai sobre o eu e a pessoa fica melancólica. Então, o objeto não é tão descartável assim. O objeto ganha um contorno e uma importância maior. Então, peraí. A fonte, o objeto... Pressão, meta, objeto e fonte. Tá? Você podia dar uma recapitulada em cada um desses elementos, Elcio? Você se incomoda? Tem que dar uma olhada. Posso? Eu vou ver aqui. Tem que colar. Uhum. Não, mas vamos lá. Porque a meta é tipo, né? A meta é o que, em outros contextos, o Freud vai chamar de finalidade, da finalidade do instinto. Né? Sim. Então, meta. Né? O objeto é aquilo com o que o instinto procura se satisfazer. Né? Não, a meta do... Peraí, vamos ver aqui. Senão eu vou acabar me... Pressão. Pressão primeiro, deixa eu ver. Pressão primeiro. A Drang, tá? Por que o Freud vai falar? Porque aí tem que explicar um pouquinho o que seria pulsão, tá? O Freud começa nesse texto falando o seguinte, o texto das pulsões. Existe um estímulo externo que afeta o sistema nervoso, tá? E aí ele é afetado pelo esse sistema nervoso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o modelo da fuga, vai tentar fugir porque aquele estímulo é forte demais. O sistema nervoso, essa coisa lá, o ser vivo, foge desse estímulo externo, tá? Porque é um estímulo muito forte, uma luz muito forte, um barulho muito acentuado, ou qualquer outro tipo de coisa, um predador, qualquer coisa assim. Mas, diante desse estímulo interno, que é a pulsão, você não tem como fugir. Então, a partir dessa distinção entre um estímulo externo e um estímulo interno, a forma viva, o ser vivo, começa a distinguir um dentro de um fora. É assim que o Freud começa a falar, que esse estímulo interno... E aí ele fala, essa força, esse estímulo externo, ele tem um impacto. Esse impacto, você foge do impacto, é um impacto só. Mas a força da pulsão, ela é uma força constante. E não tem como você fugir dessa força constante. Ele vai chamar uma constant Kraft. Então, é por isso que é pressão. A pressão, eu acho que, se eu não me engano... pressão eu acho que é Drang. Mas é mais ou menos isso. Então, Freud fala assim,
Por pressão de uma pulsão, entende-se seu fator motor, a soma de força ou a medida de exigência de trabalho que ela representa. O caráter impelente é uma característica geral da pulsão, sua própria essência. Toda pulsão é uma parcela de atividade. Quando se fala de modo descuidado de pulsões passivas, essas nada mais seriam que pulsões com uma meta passiva. Tá? Aí a meta é a segunda. A meta de uma pulsão é sempre a satisfação. Ela busca a satisfação. Tá? Porque, como é uma coisa interna, a única forma de apaziguar, porque ela é uma força constante, você então não vai cessar nunca. Mas ela pode ser apaziguada. Por exemplo, eu estou com fome, o bebê está querendo o seio da mãe. Quando ele mama, ele se apazigua, ele fica lá quietinho, calma, em paz, porque apaziguou um pouco essa pressão, né? Que é constante. Então, é sempre a satisfação que só pode ser alcançada pela suspensão do estado de estimulação junto à fonte pulsional. Aí o objeto, tá? O objeto de uma pulsão é aquele junto ao qual, ou através do qual, a pulsão pode alcançar a sua meta. É o que há de mais variável na pulsão, não estando originariamente a ela vinculado. É isso que eles falam, olha, o objeto, então, nesse paradigma, ele é muito assim, ele pode ser qualquer objeto. Essa é a crítica que eles estão fazendo um pouco ao Freud. Freud não dá muita atenção à questão do objeto, muita importância à questão do objeto, tá? O outro, vamos ver, fonte da pulsão. É o processo somático de um órgão ou parte do corpo cujo estímulo é representado na vida anímica pela pulsão. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que não, né? Acho que é isso, só isso. Fonte, né? Então, são só esses aí. Uhum. Pressão, meta, objeto e fonte. Mas o que eu acho... Então, eles estão falando isso, né? Nesse paradigma, o homem é basicamente um ser de impulsos e de paixões elementares, que buscam satisfação e descarga. O complexo sistema de investimentos, inibições e desvios dessa descarga é o funcionamento psíquico. Nos termos de Robert Walder, a ideia de que o ser humano é essencialmente movido por paixões corresponderia ao nível filosófico. Tá? Então, no nível mais abstrato, esse paradigma diz que Freud é parente de pensadores como Hobbes, Schopenhauer e Nietzsche. Sua tradução metapsicológica se dá por meio do conceito de pulsão. A sexualidade e a pulsão de morte são, assim, os building blocks, os tijolos que constituem esse paradigma, incontornáveis do funcionamento humano. Tá? Então, esse paradigma é construído através da questão da pulsão e da sexualidade e da pulsão de morte. Mas, e aí que eu queria mostrar para vocês, aqui eles estão falando da pulsão como uma coisa que tende para descarga, nesse sentido. Mas olha o que Freud fala aqui, um pouco antes, no próprio texto das pulsões. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, aqui é a diferenciação. Dentro de fora, tá certo? Tá. Tem duas coisas importantes aqui. O Freud fala assim, o mais importante desses pressupostos já foi colocado e só nos resta agora destacá-lo de modo explícito. Ele é de natureza biológica. O Freud ele parte assim, da fisiologia, e aí agora ele começa a falar da biologia, da questão da biologia. Ele fala assim, para constituir um conceito como o conceito de pulsão, a gente vai tomar emprestado algumas noções de outros campos. Ele começa a falar sobre a fisiologia, que é a coisa do estímulo. E aí depois ele vai passar para a questão da biologia. Ele é de natureza biológica, trabalha com a noção de tendência, eventualmente de finalidade, e sustenta que o sistema nervoso é um aparelho cuja função é a de afastar os estímulos que o atingem. Então, eu tenho um estímulo muito forte fora, eu me afasto dele porque eu quero manter o nível mais baixo possível de estímulos. Ele vai associar isso à questão do prazer depois, né? Que eu atingi. Reduzi-los ao mais baixo nível, ou, se fosse possível, manter-se completamente livre de qualquer estímulo. Sem nos surpreendermos com a imprecisão dessa ideia, atribuamos, de modo geral, ao sistema nervoso a seguinte tarefa: a tarefa de dominar os estímulos. Essa ideia é importantíssima para o Freud,
O aparelho psíquico é um aparelho que vai tentar dominar, vai pegar essa força da pulsão e vai dominar a pulsão para transformar essa pulsão em uma outra coisa. Porque a pulsão, o Freud vai falar aqui mais adiante, é uma demanda, uma exigência de trabalho para o aparelho psíquico. Ela está fora do aparelho psíquico, ela é um conceito fronteiriço entre o corpo e o aparelho, e ela exige, faz com que o aparelho trabalhe, tá? Então, essa ideia de domínio é uma ideia importante, porque o Freud ele meio que tem essa ideia que é uma ideia meio do século, sei lá, é uma ideia meio cartesiana, né? A ideia do homem como senhor e possuidor da natureza. Só que aqui, que o Descartes falava, o homem... Obrigado, um cafezinho aqui. Elcio, oi, sim. Desculpa te interromper. Você Não, pode repetir? Você falou que a pulsão é fronteiriça entre... Eu achei muito boa a definição, queria anotar aqui. Entre o somático e psíquico. É um Grenzbegriff. Eu acho que é mais ou menos essa palavra aí, se eu não me engano. É um conceito fronteiriço entre o somático e o psíquico. Na primeira tópica, assim, até como o Green lê a primeira tópica, a pulsão estaria fora do aparelho psíquico. Tá? Ela está na fronteira entre o somático e o psíquico, fazendo uma demanda para o aparelho psíquico, uma demanda de trabalho. Mas o que está dentro do aparelho psíquico não é a pulsão, são os representantes da pulsão. O trib representante e o representante representacional. O afeto e a representação. São os dois representantes. É o representante no sentido assim, de um embaixador. Eu mando um embaixador para me representar lá dentro do aparelho psíquico, mas aquilo não é a pulsão. Tá? É o afeto, que é a parte econômica, e o outro é a parte representacional. Então, é o representante representacional e o representante afetivo, ou pulsional. O representacional é a ideia, né? É aquela coisa do tipo, eu desejo tal coisa, né? Que é o sobre o qual cai o reprimido, né? Mais enfaticamente, né? A repressão mais enfaticamente na primeira tópica. Né? Sim, sim. Aliás, a gente tem até hoje a gente trabalhou lá o texto do recalque, e até hoje a gente discute se o afeto pode ser recalcado ou não. Entendeu? A gente estava falando no primeiro módulo, a gente estava falando sobre isso ontem, né? Porque tem na conferência, e é uma nota, né, muito discreta que o Freud faz na conferência 25, dizendo assim, todo tempo, né, eu enfatizo muito a repressão da ideia, né, a representação da repressão, o recalque da representação. Sim. Mas, né, o mais importante, na verdade, é a repressão do afeto. Isso. Né? Ele fala isso lá, um passant, assim, como se não fosse... Então, vou dar uma olhada, porque isso eu acho que o Freud fala que o afeto também pode ser recalcado. Porque a gente usa uma tradução do Luiz Hans, que foi a primeira que foi feita para o português, porque a Imago detinha vou fazer uma digressãozinha aqui agora, tinha os direitos autorais da obra do Freud. Então, eles começaram a fazer uma tradução das obras do Freud com o Luiz Hans, que é aquele cara que tem um dicionário comentado do alemão do Freud. Então, tem esse texto lá sobre recalque, cheio de notinha, bem, bem bacana. Aí ele usa o termo, ele trabalha como recalque. É uma tradução muito boa. A gente leu geral e chegamos mais ou menos numa conclusão de que tinha esse recalque do afeto. E o Green fala isso, ele fala, olha, talvez lá em 15 o Freud não fale em recalque do afeto, mas na segunda tópica ele vai falar no sentimento inconsciente de culpa. Então, existe um afeto que é inconsciente. Tá? A culpa é culpa inconsciente e é um afeto. Então, vamos lá, a questão do domínio, né? Isso aqui eu acho que é interessante, olha que bacana. Vemos, então, enquanto a introdução das pulsões torna complexo o simples esquema reflexo fisiológico. Então, tem o sistema do arco reflexo, seria funcionando assim, só a coisa com estímulo. Com a introdução da questão da pulsão, esse aparelho, que é o aparelho psíquico, vai se tornar mais complexo. É isso que o Freud está querendo dizer. Então, a pulsão aqui tem uma outra função, totalmente diferente. Quer ver? Os estímulos externos impõem apenas uma tarefa, a de subtrair-se deles, o que ocorre pelos movimentos musculares, dos quais um alcança sua meta e, sendo apropriado, torna-se uma disposição hereditária.
os estímulos pulsionais que surgem no interior do organismo não podem ser desfeitos por esse mecanismo, o mecanismo da fuga, né? Eles colocam, portanto, exigências muito mais elevadas ao sistema nervoso, induzem-no, a atividades complicadas, intrincadas entre si, as quais modificam sobremaneira o mundo externo. Aí mais adiante ele fala assim: poderíamos concluir, pois, que são as pulsões e não os estímulos externos os verdadeiros motores dos progressos que conduziram o sistema nervoso com sua infindável capacidade de realização ao seu tão elevado patamar atual de desenvolvimento. Então, a pulsão também é aquilo que vai introduzir uma complexidade no aparelho psíquico e vai levar o aparelho psíquico, através dessa que ele chama de complicação, é um termo que aparece já lá no projeto do Freud. Então, está levando o aparelho psíquico para um progresso, para sublimação, para criar um monte de coisa, para modificar o mundo externo, para poder obter a satisfação. Então, há uma coisa, acho, bem positiva na pulsão também, né? Que eu acho que esses autores não marcam. E que o Green, de uma certa forma, tenta resgatar. Então, esse paradigma, essa moldura genérica, né, porque ele seria um paradigma, porque o conceito de pulsão se situa num nível tal de abstração que pode organizar toda a pirâmide nocional da psicanálise. O conceito de pulsão é o conceito mais fundamental da psicanálise, tá? É chamado de o Grundbegriff, é um conceito fundamental, é o primeiro conceito da metapsicologia do Freud. Então, ele constrói toda a metapsicologia em cima do conceito de pulsão. É isso que ele está falando aqui, mais ou menos. Pulsional, paradigma, por causa disso, e pulsional porque é esse conceito e não outro, que serve como um fecho da abóbada na arquitetura de todo o sistema da psicanálise, todo o sistema freudiano. Segundo Greenberg e Mitchell, Freud foi levado durante os 45 anos pelos quais se estende a construção de sua obra a realizar algumas acomodações. O que eles vão falar? Olha, o Freud falou primeiro que essa coisa tudo é pulsão e que o objeto é o mais variável na pulsão. Mas, ao longo da obra dele, e precisamente lá no texto de Luto e Melancolia, ele vai modificar a concepção dele sobre o objeto, aquilo que eu estava falando para vocês. O objeto ganha uma dimensão diferente. Então, eles falam que isso aí é uma acomodação. Como se Freud, eu vou acomodar o objeto no meu paradigma pulsional. A questão toda e isso que a gente vem tratando lá na formação, esse semestre, deixa eu ver se eu acho o livro dela aqui, da Camila Junqueira, que é esse aqui, Metapsicologia dos Limites, não sei se está dando para vocês verem, da editora Blucher. A Camila, ela meio que desconstrói essa coisa. Ela fala, olha, ela mostra que desde o projeto e desde o texto das afasias, até que é anterior ao projeto, o projeto é de 1895, a data dessa carta lá para o Fliss, o Freud já trabalha com a noção de projeto. Então, o projeto já está presente na obra do Freud desde o começo. Ele não surge a noção de objeto, né? A noção de objeto. Está lá como representação de objeto no texto das afasias, que é um texto sobre linguagem, e no texto do projeto. Naquilo que eu falei para vocês, que era o complexo do Nebenmensch, do outro próximo, tá? Que é o que vem fornecer uma ajuda ao bebê que está desamparado. Ele surge ali, essa noção de complexo do Nebenmensch surge na obra do Freud, no projeto, e depois Freud nunca mais utiliza esse termo. Mas é um termo que tem sido trabalhado por autores contemporâneos, tem sido resgatado de uma certa forma. A Monique Schneider é uma filósofa que trabalha com esse texto, com essa coisa do complexo do Nebenmensch, e tem um cara da psicanálise contemporânea, que é um canadense, chama Dominique Scarfone, ele também resgata esse complexo do Nebenmensch. Posso te perguntar uma coisa? Claro, fica à vontade. Porque, então, esse lance da importância do objeto, né, isso é fundamental para... É um divisor de água, né, tanto da fase das escolas, né, quanto na psicanálise contemporânea, né, quer dizer, uma das grandes vertentes, né, psicanalíticas é o pessoal, né, das relações de objeto e tal, né?
Então, aí por isso... O parente vai falar para vocês. Vai poder destrinchar melhor para vocês. Né? Que é o tema do Ricardo. Isso. E assim, então, mas eu queria só te perguntar uma coisa assim, que é o seguinte. Por que tem tanta polêmica em torno disso? Né? Não sei se dá para você resumir isso agora, assim, mas por que tem uma polêmica disso em relação ao Freud? Né? Porque olha só, você está dizendo assim, olha, então, para a linha de raciocínio que a gente está acompanhando, né, o debate é se o Freud dava atenção ou não ao objeto. Né? Sim. Mas assim, eu particularmente não consigo entender muito essa questão, assim, porque o que rola, né? Desde sempre, né? Quer dizer, a pulsão só é pulsão direcionada, né? A pulsão e os seus representantes no psiquismo, né, o desejo e tal, só se constituem em relação a um objeto com uma meta, né? Quer dizer, e a meta e o objeto super ligados, de forma super íntima, né? Então, né, a meta sexual ligada então a um objeto que é a genitália do outro, ou então o outro como uma totalidade, né? E aí a meta é uma forma de usufruto desse objeto. Então, o objeto está sempre em jogo, né? Quer dizer, da onde vem, se é que dá para resumir, né? Essa espécie de ponto de vista desde o qual o Freud não dá valor ao objeto. Como que... Sim, acho que principalmente é uma questão importantíssima, acho que difícil de eu tentar. Vou tentar resumir, não sou muito de resumir, vocês viram que eu falo pra caramba, mas vou tentar falar Fica à vontade, não tem pressa. Tá. É uma questão super bacana, importante, eu acho. Primeiro, eles pegam essa coisa de que o objeto é o mais variável na pulsão. E aí, acho que tem várias questões. Eu fico pensando assim, enquanto eu estava dando aula lá, eu pensava assim, falei, mas pô, que bom que também o objeto é variável, porque senão a gente ia ficar fixado nos nossos objetos edípicos, pai e mãe para o resto da vida. Não ia poder variar e modificar isso, né? É porque a libido tem essa plasticidade que você pode investir em outros objetos e até criar novos objetos, né? Essa é uma parte. Agora, a outra parte é uma questão, assim, esses autores, e aí eles têm uma certa razão. O Freud ficou muito, como ele estava criando uma ciência, ele ficou muito voltado para aquilo, como é que funciona o aparelho psíquico. Então ele ficou muito voltado para essa coisa mais do intrapsíquico, né? O que acontece dentro lá do aparelho, como o aparelho se desenvolve, como o aparelho se forma. Então ele não deu tanto, ele fala, tem um objeto lá, está lá desde o começo da obra do Freud, mas ele não dá tanta ênfase à questão do objeto. Ele fica lá naquela questão do funcionamento do aparelho psíquico. E aí os caras vão falar, olha, e aí como a clínica vai modificando, não é mais a neurose, é isso que eles vão chamar de não neurose, eles vão ver que o problema vem muito dessa coisa, dessa relação muito precoce com o objeto, umas falhas no desenvolvimento emocional, uma coisa assim, da relação mãe-bebê, com o Winnicott vai ver. Eu comecei a estudar um pouco do Winnicott, né? Estava falando com vocês. Eu acho que é como se o Winnicott falasse assim, olha, tem o nível do Freud, o primeiro nível. Freud pegou uma câmera, está filmando o funcionamento do aparelho psíquico. Isso aí já está pronto, está dado, a pulsão está lá, tudo. O Freud fez o trabalho sujo para a gente. Agora o Winnicott vai desviar um pouco essa câmera e vai mostrar uma outra cena, que é a cena de fusão da mãe com o bebê, e mostrando a importância da mãe e da cuidadora, não sei o quê, na constituição da subjetividade do bebê. Tá? O que a Camila Junqueira fala é como se o Winnicott tivesse percebido que existe uma relação entre a pulsão e o objeto, mas ele não fez a articulação, ele deixou escapar. E aí o Green vem e vai tentar fazer essa articulação entre a pulsão, o funcionamento do aparelho intrapsíquico e a relação intersubjetiva. Então, pulsão e objeto. É o que o Green está tentando fazer, nesse paradigma contemporâneo, e vários autores vão tentar fazer isso, tentar juntar essas duas vertentes, pensar as duas coisas, né? Porque a importância do objeto, do outro de fora de mim, na minha constituição, na constituição do meu próprio aparelho psíquico. Entendeu? Isso que os pós-freudianos vão dar mais ênfase à questão do objeto. Acho que é por isso. Não sei se eu me fiz entender. Se você me permite uma partezinha? Sim, sim. Porque isso aí, né, são os momentos em que o Freud diz, né, eu não tenho tempo de discutir a formação do eu só tenho tempo de discutir o desenvolvimento da libido.
né? Então, o desenvolvimento sexual, né, o desenvolvimento da pulsão desde o ponto de vista sexual. O eu não estou discutindo. Né? Tem um momento, de novo, nas conferências em que ele diz, mas quem está fazendo isso é o Ferenczi, é o Abraham. Né? Pois é. E o que esses caras vão fazer, né, é ter toda essa discussão sobre, né, como que o eu se constitui através dessa relação objetal, né, através de formas de relação com o objeto. Né? Isso, então, aí o Ferenczi é o primeiro, né, desses aí. É o pai, é o avô da escola das relações objetais. Assim, isso é meio que todos os autores falam mais ou menos isso. O Ferenczi é o primeiro que começa a levar em consideração essa questão, não só o objeto, mas a questão do ambiente, entendeu? Aquele texto lá do Ferenczi, de 1929, a criança mal acolhida em sua pulsão de morte. Então, já é um divisor de águas, sabe? Agora, isso que você falou, o Freud, acho que é na história do movimento psicanalítico, ele fala, olha, e também nas novas conferências, ele fala, olha, acho que nas novas conferências, numa primeira parte da minha obra, eu tratei do recalcado, daquilo que está recalcado. As pulsões, o inconsciente, as piadas, o xiste, tudo aquilo que está recalcado. Agora, na segunda parte da obra, a partir de 1915, do narcisismo e a segunda tópica, ele vai falar, agora eu vou tratar daquilo que recalca, da força que é recalcadora. Então, ele começa a pensar a questão do eu. Aí o eu, a formação do super-eu, e essas coisas que vão operar o recalque e constituir a questão da resistência. Isso ele vai pensar até 1926, Inibição, Sintoma e Angústia, que é o texto que é tipo um divisor de águas. Todos esses caras que pensam, e tem um capítulo do livro do Mezan que eu mostrei para vocês, que tem um capítulo só sobre técnica. E ele parte justamente desse texto do Freud. Assim, todos os autores, Melanie Klein, o Ferenczi, eles começam, a partir dali, desenvolver... Aí tem uma história da técnica, que parte de Inibição, Sintoma e Angústia. E aí eu estava lendo o livro do Luiz Cláudio Figueiredo ontem, esse, Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, em que ele vai ler, em vez de paradigmas, ele vai pensar na questão das matrizes, mas é muito próximo disso que a gente está falando. Ele fala ele parte do mesmo texto do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia. Muito, assim... Então, é tipo uma espécie de marco, né, da psicanálise. Bem, então a gente falou dessa coisa das acomodações, mas que não é esse termo acomodação seria acho que é do Piaget, e esses Greenberg e Mitchell usam, né? Ele fala que o Freud, então, vai acomodar no paradigma para dar conta de certos fenômenos psíquicos irredutíveis à sua forma inicial e mais radical. Freud teria, então, flexibilizado e modificado alguma das suas hipóteses, mas sempre permanecido fiel ao princípio paradigmático da pulsão. Essa é a leitura do Greenberg e do Mitchell. Tá? Aí, agora vamos entrar na questão no segundo paradigma. Tá bom? Ficou claro esse, mais ou menos? Como é que é? Acho que ficou. Bem, para mim ficou. Mas se o pessoal quiser perguntar, é claro, né? Esse é um bom momento. Enquanto as pessoas pensam em uma pergunta, deixa eu então fazer mais uma. Dá licença para fazer mais uma observaçãozinha assim. Quer dizer, então, né? Quando a gente fala, né? Quando a gente entra nesse âmbito, né? Dessa discussão entre a atenção ao objeto e a atenção à pulsão, né? O que acontece é que a gente também está numa tensão. Né, em termos estritamente freudianos, a gente está numa tensão entre, né, desenvolvimento da libido, ou seja, né, entre sexualidade e eu, e desenvolvimento do eu. Né? Faz sentido isso? Faz. E eu estava até lendo uma frase do Castoriadis, num texto sobre a questão do sujeito, que ele fala que, para o Freud, o eu só se desenvolve quando ele concentra energia nele mesmo. O desenvolvimento do eu exige essa concentração da energia no próprio eu. Isso é o texto lá do narcisismo, né? Tem que ter o eu é esse reservatório de libido, e depois o reservatório da libido, na segunda tópica, vai ser o isso. E aí o isso vai dar energia para o eu ou para o objeto. Se der muita energia para o objeto, esvazia o eu.
É aquela coisa da paixão, que o Freud vai falar no texto do narcisismo, né? Aquela espécie de gangorra. Se você investe demais o objeto, o eu fica empobrecido, esvaziado. Essa é um pouco a leitura que o Freud faz da questão meio amorosa, né? Do enamoramento. Ele dá até o exemplo do enamoramento, acho que no texto do Narcisismo, de 1915. Então, o Castoriadis fala isso. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Bem, não vou achar, né? Tem um monte de marcações aqui. Bem, eu passo depois para vocês. Eu anotei isso, está em algum lugar. Mas a questão do objeto ela vai ganhar mais relevo, né, a partir desses autores pós-freudianos, né? Eles vão começar a pensar a clínica de uma forma diferente por causa da importância, por exemplo, para o Winnicott, essa relação mãe-bebê, para o Bion, que eu citei semana passada, que é um cara meio próximo da Melanie Klein, mas também é lá dessa galera lá do Winnicott e do Balint, ali daquele pessoal que chama do Middle Group. Ele vai falar que é importante a questão da reverie da mãe, né? Da mãe poder sonhar o bebê. E ela pegar... por exemplo, o bebê chora, está com uma angústia, uma coisa, ela pega aquilo que o bebê está sentindo e, através da reverie dela, ela transforma aquilo, ela digere aquele sentimento do bebê e devolve aquilo de uma forma benigna. E aí o analista, de uma certa forma, teria essa função, tá? De fazer a reverie da mãe. Porque o Bion começa a perceber que os pacientes dele, os psicóticos, não tinham essa coisa. Então, é como se a mãe não tivesse sonhado o bebê, de uma certa forma. Tá? É mais ou menos assim, falando grosso modo, porque é um termo importante. E o Green usa a reverie como uma espécie de imaginarização. Tá? Essa coisa da fantasia, de poder fantasiar. Por isso que eu falei da questão do Castoriadis, da questão da imaginação, na semana passada. A questão que ele fala da imaginação radical. Então, o Castoriadis é um cara importante para esse paradigma contemporâneo e principalmente para o Green. Ele fala muito do Castoriadis. Então, vamos lá. Vamos entrar no segundo paradigma. Paradigma relacional. Eu botei aqui, ó, relacional. Fiquei só ralando e botei errado. Relacional ou objetal. Nesse paradigma, o homem é considerado essencialmente, esses caras falam muito em essência, para mim, meu ouvido meio que dói um pouco, porque é uma coisa meio essencialista, né? Um ser de relação. Olha, essa ideia é interessante. Depois eu vamos guardar um pouco isso, porque o Green vai falar sobre essa questão da relação naquele texto que eu falei para vocês, que era o Informe de Londres. Tá? Agora eu decorei. O analista, a simbolização e a ausência no enquadro analítico. É o chamado Informe de Londres, que é um texto de 74, que para o Luiz Cláudio Figueiredo e o Nelson Coelho Júnior é um divisor de águas na psicanálise contemporânea. Entendeu? Esse texto é um texto que marca o início da psicanálise contemporânea para eles. Tá? É um texto bem importante. Está no livro A Loucura Privada. Uma edição boa que saiu agora, recentemente, pela editora Escuta. Uma tradução muito boa, uma capa bonita. Acho que é um dos livros mais vendidos agora na editora Escuta. A Loucura Privada, Psicanálise de Casos Limites, André Green. Bem, então vamos lá. Então ele é essencialmente um ser de relação, e a relação prima sobre a satisfação cega das pulsões. Importância crescente dada às relações mais precoces do bebê, ou melhor dizendo, a relação mãe-bebê. Em um outro texto, Mesan nos ensina que, na mitologia de 1915, o texto das pulsões, a substância nervosa caracteriza-se por possuir um contorno claro e nítido, né? Ela vai se dando um contorno claro e nítido quando ela consegue separar esse interior do exterior, os estímulos externos e o estímulo interno. Ela vai começar a diferenciar o que é dentro e o que é fora, no texto das pulsões. Mas reflitamos com Winnicott. There is no such a thing as a baby. Não existe essa coisa chamada bebê. O que existe é o bebê cercado de um ambiente
e que, caso não seja propício, pode ter consequências graves para o bebê, para ele. Tá? Então, não existe... É uma coisa meio fusional, mãe e bebê. É por isso que eu acho que a parte que a gente está lendo do livro da Camila Junqueira, ela fala isso, tem 2 níveis. Um nível é o nível do aparelho psíquico, da formação do aparelho psíquico, o outro nível é o nível do desenvolvimento emocional. Um nível é Freud, outro nível é Winnicott. É como se o Winnicott fala, olha, Freud fez o trabalho que é sujo, a gente tem que levar em consideração. Não tem como não levar em consideração. Ele fala instinto. Mas agora eu vou focar nessa coisa da mãe com o bebê. Até porque ele era pediatra, né, gente? Então ele tinha essa coisa ali de ver, né? Aí ele fala que a constituição de um interno e um externo é uma constituição de uma espécie de pele. Tem toda uma relação sensorial com a mãe, assim, sabe? Da coisa do tato, do calor, daquela coisa de ronronar, que eu acho que o Freud não deu tanta atenção. Também não podia dar atenção a tudo, né? Fazer uma coisa tão... E esses autores estão trabalhando mais nessa vertente. Então, esse paradigma relacional ou objetal, ele tem uma visão ontológica. Tá? A satisfação do que há de mais fundamental no ser humano se dá no e pelo relacionamento com os outros. Mas não se trata de uma visão moral, e sim ontológica. Aristóteles, para quem o homem é um animal racional, um zoon politikon, Rousseau e Marx seriam... É como se tivesse 2 times, né? Um é Schopenhauer, Nietzsche, Freud, talvez Spinoza, e o outro é Aristóteles, Rousseau e Marx. Um homem mais como um animal social e político, né? Eles fazem essa divisão. O conceito de relações objetais é o tijolo fundamental, ou seja, o elemento conceitual fundamental do paradigma objetal. Nesse paradigma objetal, os building blocks, né, os tijolos da construção, da experiência, não são as pulsões, mas as relações de objeto consideradas como constituintes últimos da alma e aquilo em torno do que se organiza todo o funcionamento psíquico. Segundo o Mezan, a vantagem dessa terminologia consiste, a meu ver, em poder incluir no mesmo paradigma diversos autores e mesmo diversas escolas, atentando mais para o parentesco das problemáticas que para o nome dos autores. Essa ideia de parentesco é interessante. Eu acho que a gente pode usar, quando a gente for falar um pouco sobre o paradigma contemporâneo, também tem um parentesco entre esses autores, sabe? Tem vários caras no mundo todo, e eles trabalham, tem um certo ar de parentesco, uma coisa coletiva do paradigma. Aí, para o Mezan, na opinião dele, conviria denominar o segundo paradigma de paradigma objetal, porque o termo relações de objeto... Caiu? Não, né? Não. Foi algum... Eu estou vendo aqui o que aconteceu. Foi só alguma mudança aqui do cenário. Continuo? Sim, por favor. Em minha opinião, conviria denominar o segundo paradigma de paradigma objetal, porque o termo relações de objeto vem sendo empregado para designar um grupo de teorias mais específico, o dos independentes ingleses, de Fairbairn, Guntrip e Winnicott, passando por Balint e outros. São esses caras que o Ricardo Parente vai falar, esses autores, tá? Que alguns chamam também de nebulosa marginal, é a expressão que o Balint usa, porque eles estavam lá, na Inglaterra, estavam em plena... a família Freud fugiu da Áustria, né, por causa da anexação, e aí a Melanie Klein já estava lá, na Inglaterra. E aí começa a haver um debate, uma controvérsia entre os ana-freudianos e os kleinianos. E esse, que eles chamam de middle group, é um dos caras que ficavam meio independentes, não eram nem uma coisa nem outra. Eles criaram um negócio ali no meio e foram cada um criando mais ou menos uma teoria. Eles são colocados no mesmo tipo de caminho, mas cada um tem uma visão diferente.
O Barent ele não descarta a questão da pulsão. O Ferber é um cara mais radical, que acha que a pulsão é um conceito que tem que ser totalmente descartado. Aí ele vai falar aquela famosa frase, que a libido não busca prazer, a libido busca objetos. É uma frase famosa dele, assim. Mas eu fico pensando, mas como é que você busca objetos e não tem prazer no objeto? Por que separar uma coisa da outra, né? É uma coisa para mim que nunca fez muito sentido. Mas isso aí é com o Ricardo. O Ricardo é que vai falar para você. Ricardo gosta disso. Não, ele gosta. Mas ele está dando Barent. O Barent é um cara que fica mais ou menos ali. Ele não abandona a questão da sexualidade, mas ele começa a pensar na questão do objeto. Aí tem uma coisa interessante, que ele fez análise com um cara, não sei se ele foi o analista dele ou um cara de quem ele se aproximou, que o cara falava que a psicologia do Freud era uma psicologia de um corpo só. E aí eles vão começar a pensar uma psicologia de dois corpos, que é o analista e o analisando. Tá? É uma coisa que depois até se expande para outros tipos de corpos, two bodies psychology, é um termo famoso assim, na psicanálise. Esse cara acho que era psiquiatra. Bem, então esses autores, o Greenberg e o Mitchell, colocam esses dois paradigmas. Tá? O Mezan vai falar, olha, tem que ter um terceiro paradigma, pelo menos, que é o paradigma que ele vai chamar de paradigma subjetal. Ele cria esse neologismo, que ele fala, olha, o Lacan é muito importante, não tem como a gente descartar o Lacan. E esses autores, como são ou ingleses ou americanos, eles não levam em consideração a psicanálise francesa. E o Brasil é muito influenciado tanto pela filosofia francesa como pela psicanálise francesa, pela cultura francesa em geral, né? E o Lacan é importante demais para a gente descartar, né? Um cara muito importante. Então ele cria esse terceiro paradigma. Seria o paradigma de Lacan, que teria como filósofo lá o Hegel. Tá? No time, o Hegel joga sozinho, no time do Lacan. Não, tem o Hegel e tem os estruturalistas. É uma sacanagem com o Hegel, né? Mas tudo bem, vou ficar quieto. A leitura do Hegel é a leitura que o Kojève fazia, né? E ele participou na... Pois é isso, essa leitura existencialista, né? Um Hegel, que não tem nada a ver com Hegel, né? Mas vamos embora. Eu tenho aqui os meus brios hegelianos para defender aqui, mas deixa para lá. Eu sei que o Kojève Alexander Kojève, né? Kojev, era um cara russo, né? Que dava aula lá sobre uns cursos sobre Hegel lá em Paris, e assim, toda a inteligência francesa frequentava, o Merleau-Ponty, o Lévi-Strauss, o Sartre, o Lacan, todo mundo estava ali, o Raymond Aron, os escritores, todos estavam ali assistindo, mas é um Hegel diferente, é o Hegel do Kojève, né? Bem, o pressuposto filosófico desse paradigma subjetal seria a alienação interna do sujeito. O inconsciente seria pensado como um discurso do grande outro, e seria estruturado como uma linguagem. Tá? E ele seria dividido em imaginário, simbólico e real. Ele fala pouco dessa coisa, ele não constrói muito, porque ele não é dele, né? Ele só chama atenção para a importância do Lacan. E eu acho que é verdade, o Lacan é muito importante. Aliás, hoje foi data de alguma comemoração do Lacan, morte do Lacan, não foi? Acho que foi, eu vi alguma coisa hoje no Facebook. Esses autores falam que também tem uma espécie de modelos mistos, uma estratégia dos modelos mistos. Eu não sei muito bem o que seria isso. Aniversário da morte dele hoje. É isso, né? 80 anos, é isso? Alguém falou? O terceiro paradigma é o paradigma subjetal. É um neologismo que o Renato Mezan cria. Tá? Ele fala que como um é pulsional, o outro é objetal, ele cria o neologismo subjetal na falta de uma palavra melhor. Mas eu acho boa, muito boa. Mezan escreve muito bem, né? E aí ele termina um pouco falando assim, contudo, é em Ferencz e não em Freud que a clínica ganha o estatuto de foco praticamente exclusivo da teorização. É justamente por isso que Ferencz e não Freud se encontra na origem do paradigma objetal. Olha como que isso é curioso. No próprio paradigma
pulsional tem um autor, que era contemporâneo do Freud, foi analisando do Freud, que deu origem ao segundo paradigma, né? Então é como se tivesse um fio aí meio que unindo essas miçangas aí. Esses dois paradigmas, esse fio é o fio Ferencz. Uma teoria calcada essencialmente sobre o que se passa entre o divã e a poltrona reservará o objeto materializado na pessoa do analista, através dos mecanismos transferenciais, o lugar central da metapsicologia. Né? A metapsicologia do analista, que o Ferencz vai falar, né? É o que faz de Ferencz, desde a sua primeira contribuição ao edifício teórico da psicanálise, com a noção de introjeção, que é a transferência e introjeção dos primeiros textos do Freud, do Ferencz, que é uma das coisas mais importantes do Ferencz. Mas aí quem vai falar sobre o Ferencz é o Alexandre. Tá? Ele está estudando, ele está dando um curso sobre o trauma e está pegando muito Ferencz. Que é um autor, assim... Às vezes eu escuto umas pessoas falando, acho que eu posso falar isso que é público. Aí as pessoas falam assim, eu tive uma formação tal, e lá pelas tantas eu conheci o Ferencz. Aí foi uma revolução, não sei o quê. Quando eu entrei na formação, em novembro de 93, eu entrei em agosto, a gente teve um evento lá muito grande sobre o Ferencz. Era 100 anos da morte do Ferencz. Aí estava o Renato Mezan, Joel Birman, Chaim, Tereza Pinheiro, o Daniel, Ana Verônica Maltner. Cara, foi uma coisa assim, virou um livro. E é um livro que está editado pela editora 34. Foi um evento assim, maravilhoso, assim, movimentou o Rio de Janeiro, troço super bacana. Então, desde que eu entrei na formação freudiana, eu tenho contato com o Ferencz. Assim, para mim, o Ferencz não é essa coisa, essa novidade, essa revolução, porque para mim já faz parte do estudo da gente desde o comecinho, sabe? Mas foi uma coisa muito bacana. Esse ano a gente teve um convidado na aula inaugural, foi o Gustavo Jim Gomes, lá de São Paulo. Ele lançou um livro sobre o Ferencz, agora bem bacana, bonito. Ele falou, eu comecei a ler o Ferencz pelo livro de vocês. Quando ele viu o Chaim lá, ele ficou todo emocionado. É um prazer, não sei o quê. Porque o Chaim foi um dos primeiros caras a trabalhar o Ferencz no Brasil, né? O Chaim e o Joel. O Chaim fala, mas Chaim, por que você foi para o Ferencz? Ele fala, porque eu não estava satisfeito com Freud. Ele fala assim, meio lacônico. Eu queria dar uma explicação. Ele fala, eu estava na clínica, eu não estava satisfeito com Freud não estava me satisfazendo, eu comecei a trabalhar o Ferencz. Isso já tem muito tempo. Acho que o Chaim ainda morava em Belo Horizonte, nessa época, ainda não tinha vindo para o Rio de Janeiro fugido, né? Lá na época da repressão. O Chaim que o Elcio está falando é o Chaim Katz, que é o fundador da formação freudiana. Bem, então vamos... O outro eu tive que escrever à mão, peraí, onde é que está? O quarto paradigma, o paradigma contemporâneo. Quanto tempo a gente ainda tem? Estamos na metade, mais ou menos, oficialmente. Né? Tá, eu vou tentar falar um pouquinho. Não tem muita coisa, porque assim, é uma coisa que ainda está, uma work in progress, está em andamento, estou tentando fazer. Vamos lá. Algumas coisas que eu tentei reunir desse paradigma contemporâneo. Ele é, entre outras coisas, uma ideia diretriz. Tá? Desculpa. Uma orientação, um horizonte, ou como me disse Fernando Uribari, um norte. Na introdução do seu livro Conversações é a edição espanhola desse livro aqui. Do pensamento clínico ao paradigma contemporâneo, diálogos, André Green e Fernando Uribari, que tem 20 anos de entrevistas que o Fernando fez com o Fernando Uribari. É a melhor introdução que eu conheço ao pensamento do Green. São os dois conversando e contando como é que era a obra dele desde o começo. É muito bacana. Sabe essa coisa boa de ler, de diálogo, de conversa? E tem o subtítulo de diálogos. E aí, na edição espanhola, ele fala que é uma... ele diz que o pensamento clínico do André Green, né, porque o Green tem um livro que chama Pensamento Clínico, ele seria uma espécie de bússola
da investigação contemporânea. E essa bússola foi uma bússola para vários autores. É isso que faz com que seja uma espécie de um coletivo, tá? E eu acho que esse grau, essa coisa de parentesco que eu estava falando que tinha no outro paradigma, também está no paradigma contemporâneo. Esses termos que eu estou falando, norte, ideia, diretriz, bússola, são imagens, figuras que indicam uma ideia de localização, um posicionamento. O Green achava importante que o analista ele pudesse se orientar, fizesse essa espécie de mapa, para ele poder se posicionar em relação à história da psicanálise. Tá? Que uma das formas que ele fala, lá que eu falei para vocês, daquele informe de Londres, ele fala, olha, uma das formas de sair dos impasses da psicanálise, desse mal-estar que a psicanálise estava, que ele falava lá em 74, é historicizando a psicanálise. Então, pensar historicamente a psicanálise ajuda a sair dos impasses em que a psicanálise se colocou. Tá? O que ele vai chamar de uma espécie de fragmentação, da Babel, aquilo tudo que eu falei para vocês, da selva psicanalítica. E nessa selva psicanalítica, tem uma hora que ele fala também, acho que está em umas entrevistas dele, quando ele estava lá muito próximo do Lacan, aí ele começa a se afastar e ele assiste em determinado momento uma supervisão clínica do Herbert Rosenfeld e do Winnicott. E aí ele fala que ele ficou assombrado com aquilo. Aquilo me assombrou, uma espécie de um espanto, né? Aquela coisa que a filosofia fala, que o Aristóteles falava que aquilo que te faz filosofar é esse espanto, essa coisa que te assusta, mas ao mesmo tempo te move, né? E aí eu fiquei pensando, isso é só uma digressão minha, porque acho que foi em 96, o Green veio ao Rio de Janeiro. E eu estava assim, de bobeira, eu fui assistir lá na SPRJ, lá na Davi Campista. Eu conheci a dona doutora Helena Besserman, aí ela foi analisando do Green. Eu assisti os seminários do Green. E aí, quando eu assisti um seminário clínico dele, cara, eu achei uma coisa maravilhosa. Eu também tive essa espécie de assombro, assim, sabe? Porque ele lia, era um caso clínico, a moça apresentava a sessão, e ele lia, ele começou a fazer uma leitura da sessão como se fosse uma partitura musical, cara. Eu fiquei impressionado, eu nunca mais me esqueci disso. E eu acho que depois de um tempão, sei lá, 20 anos depois, eu comecei a meio que elaborar essa coisa do Green um pouco por causa disso. E que eu também achava muito próximo do Chaim. Tanto que deixa eu mostrar para vocês. Está aqui. Tem um caderno chamado Caderno André Green, que foi traduzido das palestras dele. SBPRJ, desculpa, Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Eu até peguei um e dei para o Chaim, porque eu achava muito parecido, sabe? De uma coisa muito, a questão da pulsão, a crítica ao Lacan. O Chaim também tinha muito essa vibe. Bem, aí ele fala que essa coisa, quando ele teve esse contato com os ingleses, isso fez ele abrir o diafragma da teoria psicanalítica, da teoria. Como uma máquina, quando você abre o diafragma para tirar uma foto. Aquilo meio que expandiu ele, de uma certa forma, para os ingleses. E aí esses ingleses começaram a ser traduzidos e publicados numa revista, que é uma revista super importante lá na França, que é aquela Nouvelle Revue de Psicanálise, né, que tem vários volumes, trabalhavam o Pontalis, o Massoud Khan, o Jean Starobinski, o próprio Green era um editor dessa revista também. É uma revista que tem vários, sei lá, 25 números. É quase um livro, mas é por temas. E aí eles começaram a traduzir o Winnicott. Aí tem uma espécie de um Winnicott que começa a virar um Winnicott francês. E começa a ser trabalhado por esses autores. Bem, uma outra característica que eu acho, assim, isso sou eu que estou chutando essa coisa do... Ninguém falou sobre, assim, fez uma definição desse paradigma contemporâneo. Estou tentando juntar um pouco o que esses autores falaram, né? É que ele é pós-lacaniano e pós-estruturalista. Tem uma hora que o Green fala, olha, nós somos pós-estruturalistas. E aí eu acho que pode entrar a questão do Deleuze, do Guattari e da esquizoanálise. Porque eu acho que o Green também era muito próximo do Lyotard.
E o Lyotard era próximo desses autores, né? Mas ele teria se inspirado muito no pensamento complexo e mesmo hipercomplexo do Edgar Morin. Tá? Ele é um paradigma pós-escolar, ou seja, pós essa era das escolas, essa era lá que tem essa briga toda, essa confusão toda. Ele é, segundo o Luiz Cláudio Figueiredo e o Nelson Coelho, transmatricial. Aí é aquela ideia das matrizes que eu fiquei de falar um pouquinho. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco. Vocês querem que eu fale só assim, en passant, rápido? Para a gente entender o que é o pós-matricial, seria bom a gente falar do matricial um pouquinho. Transmatricial. Transmatricial. Ele divide, assim, eles falam assim, tem duas matrizes na psicanálise, tá? A matriz freudo-kleiniana, que vai dar Freud, Melanie Klein e Bion. E tem uma outra matriz, que é a matriz ferenciana, que vai dar Ferenc, Winnicott, Balint, esses outros autores da escola. Então, essas duas, e cada uma dessas matrizes, elas têm uma forma de compreender o que é o adoecimento psíquico e uma forma de tratar o adoecimento psíquico. Tá? Isso eu não posso entrar, que é uma coisa meio detalhada, meio técnica demais. Talvez uma outra hora a gente possa desenvolver isso. Eu teria que ler, eu li esse livro tem uns 2 anos, eu tenho que ler com mais calma. E a outra, do Ferenc, né, também vai ter uma forma de perceber o adoecimento psíquico de uma maneira diferente. Por exemplo, só falando assim, rapidamente, a matriz freudo-kleiniana vai lidar com angústias e defesas. Tá? Mas, para eles, o aparelho psíquico ele dá sempre um jeito de lidar com essas angústias e com essas defesas. E aí a técnica para lidar com isso é uma técnica de enfrentamento das resistências. Seria basicamente assim, grosso modo, falando no geral, seria isso. No Ferenc tem uma outra coisa. Ele falou, não, o aparelho psíquico pode, de uma certa forma, se esgotar, ficar esgotado. Algumas partes podem ser clivadas do aparelho psíquico e virarem partes mortas. E aí a técnica para lidar com esse tipo de coisa é uma outra técnica totalmente diferente. É o que eles vão chamar de uma espécie de revitalização. Eu preciso revitalizar ou vitalizar essas partes que foram, por causa de traumas muito precoces, ficaram meio que mortas. É como eles pegam muito isso da etologia dos alguns bichos. Né? Os bichos eles se fingem de morto, né? Para poder escapar de algum perigo muito grande. Ou deixam um pedaço do rabo para poder escapar, que chama de autotomia, para poder escapar de uma coisa. E é mais ou menos isso que eles fazem, que eles falam que o psiquismo às vezes faz. Então, um lida com angústias e o outro vai lidar com uma coisa muito mais radical, mais arcaica, que eles vão chamar de agonias. Tem a ver com o desenvolvimento do eu, né? Um trabalho ferenziano que vai nessa direção do... Sim. Né, Mas umas defesas também mais radicais, né? Por causa do trauma, né? E aí a forma de manusear, de conduzir a análise seria uma forma diferente. E aí o que eles vão falar? A psicanálise contemporânea ela é transmatricial, por quê? Porque esses autores todos vão tentar juntar, articular essas duas matrizes, a freudo-kleiniana e a matriz ferenciana. Tá? Aí ele vai falar que eu acho super bonito, só para a gente... Aí chama assim, apontamentos para uma psicanálise na virada do século. Atualmente, o que de mais interessante está sendo realizado em psicanálise é uma articulação entre as duas matrizes. Isso é verdade para o que se começou a esboçar na década de 1970. E se precisássemos uma data, proporíamos o famoso texto de André Green, o analista, a simbolização e a ausência no enquadro analítico, que é o texto de 74 que eu falei para vocês, que é o tal do Informe de Londres. Então, esse é um marco inicial dessa psicanálise transmatricial ou do paradigma contemporâneo. Tá? Então, transmatricial, cosmopolita, dialógico, aberto, descentrado, ele é em rede, talvez a gente possa pensar na ideia de rizoma do Deleuze, do Guattari, não dogmático e coletivo.
Dentre os autores que trabalham nessa linha de pesquisa, podemos citar Thomas Ogden, René Rossillon, Christopher Bolas. O Ogden, o Rossillon e o Bolas são vivos. O Jean-Claude Roland também, um francês vivo. César e Sara Botteille, que são espanhóis, mas trabalham na França, eram muito próximos do Green. Howard Levine, nos Estados Unidos, que é amigo do Fernando. Vai dar até um curso agora sobre André Green lá em Lisboa. Vai ser no Zoom, né? Mas é pelo pessoal de Lisboa que tá oferecendo. Na Itália, temos o Antonino Ferro e o Giuseppe Civitarese. Na Argentina, Fernando Uribari e Luiz Hornstein. Dominique Scarfone é um canadense. E aqui no Brasil, entre nós, assim, o principal, eu acho que é o Luiz Cláudio Figueiredo, o Nelson Coelho Júnior, que é professor da USP, né? O Luiz Cláudio Figueiredo é professor da PUC São Paulo. A Camila Junqueira, que a gente está estudando, a Tayla Kendi, o Otávio Souza, e entre outros, que eu assim, posso estar deixando muita gente importante de fora. Mas esses são os que eu mais conheço, tenho um pouco mais de contato. Segundo o Green, a coerência da situação e da prática psicanalítica nada mais seria do que a articulação desse intrapsíquico, ou seja, daquilo que é da ordem da pulsão, do paradigma pulsional, e do intersubjetivo, ou do objeto, do paradigma objetal. Ou seja, é na articulação do par pulsão-objeto. Então, o que o Green, por exemplo, nesse livro da Camila Junqueira que a gente está estudando... Desculpe, estou tendo problemas com a conexão. Tem? É a Siri. Respondendo aqui. A Camila Junqueira, ela analisa a questão do objeto no Freud, aí depois ela pega a questão, aí ela mostra, o objeto está lá no Freud desde o comecinho. Depois ela pega a questão do instinto no Winnicott. Ele fala, o instinto também está presente no Winnicott o tempo todo. E aí ela vai falar, a solução André Green. A solução André Green é pensar o par pulsão-objeto. Articular essas duas coisas. Tá? Que ela fala que o Winnicott chegou a vislumbrar, mas ele não fez a costura. Aí veio o Green e arrematou. Fez o gol. É como se o Winnicott tivesse passado a bola para ele, mas quem marcou o gol foi o Green. E o próprio Green fala, olha, aí é curioso também, mais uma vez, no próprio paradigma objetal, o cara que vai criar a revolução, que seria o paradigma contemporâneo, é o Winnicott. Como o Ferencz é no outro, o Winnicott é nesse. Então, a ligação, acho que seria o Ferencz num e o Winnicott vai linkar um com o outro. Esse paradigma propõe, e a obra do Green propõe, desde o texto sobre o discurso vivo, sobre o afeto, né, vai propor uma aliança. Esse termo é curioso, que também tem o texto do Prigogine e da Stanger sobre a nova aliança. Né? Essa aliança é entre a força e o sentido. Então, o econômico, que eu estava falando lá no comecinho, que o Freud fala na carta do Fliess, então ele vai tentar articular essa força, esse pulsional, com o sentido, com a dimensão do sentido. Tá? O econômico com o simbólico. Se o Lacan pensa mais o simbólico e deixa de lado a questão do afeto, o Green vai tentar articular essas duas coisas. Né? E aí ele vai pensar essa coisa do representacional, da representação, pegando o que ele vai chamar de uma teoria alargada ou ampliada da representação, pegando aquilo que o Freud vai chamar de representação de coisa e representação de palavra. E o afeto. Tá? Ele vai tentar unir essas duas coisas, a força e o sentido, o econômico e o simbólico. Isso para tentar criar o que ele vai chamar, o que eu estou tentando chamar, de uma psicanálise que é uma coisa aberta, uma psicanálise em devir. Eu acho que é mais ou menos isso. Teria umas outras coisas que eu pensei também, porque acho que ainda não consegui muito articular, que essa ideia de jogo é importante para esses autores. Tá? A ideia do transicional, do entre, do lúdico, de uma terciaridade, né? Processos terciários. Por exemplo, quando eu falei para vocês da ideia de que Freud fala, é um domínio
sobre os estímulos, domínio sobre as pulsões, e depois o Freud vai falar lá na segunda tópica, é um domínio do consciente sobre o inconsciente, onde o isso está, o eu deve advir, é um domínio da parte racional sobre aquilo que é da ordem do irracional, do pulsional. Esses autores vão falar, não tem que ser um domínio, eles vão abandonar a ideia de domínio e vão falar, é um jogo entre uma coisa e outra, é uma mudança, é preciso criar uma espécie de meio de campo entre o processo primário e o processo secundário, que aí o Green vai chamar de processo terciário. Tá? Isso vai estabelecer uma diferença, uma nova articulação entre um e outro, que não é mais essa ideia racionalista do Freud, uma ideia de dominação. É mais uma ideia lúdica de jogo. Isso eu acho que é uma mudança bem grande. Tá? E isso o Castoriadis fala, e o Green fala mais ou menos a mesma coisa, e o Ogden também, com essa noção de terceiro, de terciaridade. Então, eles abrem mão dessa coisa de uma espécie de domínio totalmente racional e científico, né, por uma coisa mais da ordem do entre, do lúdico, do transicional. Eu acho que é isso. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha pensado aqui para o paradigma, para esse último paradigma. O João Vitor deixou uma pergunta aqui. Tá, é a hora disso? Quê? Podemos começar. É a hora? Podemos. Tá. Não sei se você consegue ver o chat aí, mas é assim, né, Elcio, depois, se for possível, sim, comenta um pouco como rolou para você esse processo de se localizar historicamente na psicanálise. Só curioso mesmo pelo relato, por uma perspectiva metodológica. Não, acho que foi meio assim pela leitura desses autores, e eu comecei a perceber que eles estavam tentando fazer esse mapa, esse mapeamento, né? E aí, quando esse mestre, a gente teve a aula inaugural lá, Pedro estava na aula inaugural da Thaís e do Eugênio. Não? Então, eles falaram sobre a questão do mapa. Aí eu falei, caramba, eu já li isso, eu fiz alguma coisa... Aí eu me lembrei de um poema. Eu lembrei do poema que eu tinha usado numa aula falando... Aí eu comecei a falar, mas eu pensei já isso. E aí eu comecei a procurar as coisas que eu tinha anotadas sobre essa questão do mapeamento. Aí eu falei, poxa, é importante isso. E aí o Mezan fala do mapa, o Otávio de Souza fala da questão do mapa, o Luiz Cláudio Figueiredo vai falar sobre o mapa, o Green. Então, de uma certa forma, esses autores todos estão pensando isso, né? E eu vinha, mas eu não tinha me dado conta também. Falei, pô, já fiz isso, já tenho isso aí lá atrás. Aí comecei a catar minhas anotações e tentar organizar um pouco. Foi daí que eu fiz um pouco do meu fichamento das aulas, que eu já tinha dado há muito tempo, que eu comecei a fazer essa tentativa de mapear, para chegar ao paradigma contemporâneo, que é o que a gente está estudando direto, assim. Mas já tem uns 3 anos na formação. A gente começou a estudar o Green. Você vê como é que demorou isso, né? Eu vi o Green lá em 96. Eu só fui começar a estudar o Green há 3, 4 anos atrás. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei amigo do Fernando no Facebook, por uma amiga nossa, falou, fala lá com ele, que ele é gente boa, não sei o quê. E aí ele deu um curso em São Paulo, no SEDES, sobre a geração pós-Lacan, que era o Fernando Uribari e o Renato Mezan falando sobre essa geração pós-Lacan, que é um livro do Fernando. Ele tem um livro que saiu, não está traduzido ainda, mas saiu em francês. É a geração pós-Lacan, que são entrevistas dele com Pontalis, com a Pierre Howlangier, com a Joyce McDougall, não sei se tem o Laplanche, esses autores todos que eram o entorno do Green. E foram muito importantes, porque o Green trocava muito com esses caras. Sabe? Ele não só foi influenciado por esses autores todos lá dessas duas matrizes, como primeiro ele foi aluno também do Lacan. Então tem uma pitada do Lacan também nesse paradigma contemporâneo, né? E tem todo esse entorno que era essa grande geração de psicanalistas franceses formadas pelo Lacan. A gente pode falar mal do Lacan, tipo, briga, não sei o quê, critica o Lacan, mas você vê a importância monstruosa do Lacan, que gerou essa das melhores gerações de psicanalistas. O Mezan fala isso. Depois da geração do Freud,
essa geração de psicanalistas franceses é a melhor geração são os melhores psicanalistas, assim, em termos teóricos, ele acha melhor, até porque teve aquela dispersão depois da época do Freud, né? Por causa da diáspora, né? Por causa da questão do nazismo. Aí não pôde ter, uma geração ficou meio nessa dispersão, nessa diáspora. Isso acho que contribuiu muito também para essa fragmentação do campo, né? Que o Green vai tentar depois dar um contorno. Fala, vamos tentar fazer vamos tentar dar uma organizada. Ele fala assim, vamos organizar o campo. O campo está muito, a gente está cada um falando uma língua, uma Babel, vamos dar uma organizada. É isso que ele tenta fazer. Ele faz isso, sei lá, um trabalho de 50 anos fazendo isso. Eu acho que é uma coisa... E por isso que ele influenciou muito desses autores que trabalham, mesmo cada um trabalhando no seu nicho, na sua coisa, na sua pesquisa própria, ele é uma espécie de farol, eu acho. O Fernando fala de bússola, mas eu acho que ele também seria uma espécie de um farol. Não sei se te respondi. Respondeu, João Vitor? Quem é o João Vitor? Respondeu sim, valeuzão. Foi quem fez a pergunta. Ah, tá. E aí tem uma pergunta da Samara aqui. Você viu aí, Elcio? Não vi. É porque sobe e desce então. rapidinho. Ah, que você está no telefone, né? Então, sobre essa última parte... Se você clicar no canto à direita em cima, tem lá umas cabecinhas lá com o número 47. Tô vendo. E do lado é o chat. Tá. Você quer falar a pergunta ou eu Posso falar, então. Pergunta da Samara. Sobre essa última parte, só consegui anotar o conteúdo, não consegui anotar o autor. Pode repetir, por gentileza? Sobre os conceitos a partir da tercialidade. O nome do autor. Principalmente o Thomas Ogden e o Green. São os dois que trabalham com a noção de terciaridade. Tem diferenças. Aliás, tem um texto do Nelson Coelho que ele pega justamente essa noção, ele vai mapear, historicizar assim, essa noção de terciaridade na psicanálise. O primeiro cara a usar a noção de terciário é aquele que eu falei para vocês semana passada, o Theodor Hayek, que ele escreveu um livro que chama Escutando com o Terceiro Ouvido. Lembra que eu falei para vocês? Então ele fala, olha, o primeiro cara a usar a noção de terceiro é o Hayek. Aí ele pega várias, até trabalhar com a noção da terciaridade no Green e no Ogden, mostrando as semelhanças e as diferenças. É um autor brasileiro, depois se vocês quiserem, eu passo a referência, é um texto muito bom mesmo. O Nelson Coelho é um cara muito bom. Aliás, é uma geração também aqui no Brasil muito, muito forte, né? Pensadores muito bons. Daniel, o pessoal da USP, tem uma galera muito boa. Eu tenho uma pergunta / provocação. Né? A pergunta é provocativa. Que é o seguinte, porque o que acontece, né? Em certo sentido, né? Isso tem a ver com a pergunta do João Vitor, né? Quer dizer, como historicizar, que é bom, que é a sua proposta, né? Que é como historicizar a psicanálise, né? E como historicizar a psicanálise desde o ponto de vista, né? Da contemporaneidade, né? Sim. Então porque o que acontece, né? O que você antes estava chamando da fase das escolas, né? Usando aí os autores que você referencia, né? É uma galera, né? Que são receptores da obra do Freud, né? Sim. Receptores imediatos da obra do Freud, né? Que meio disputam entre si pontos de vista ali, né? Em torno das sociedades psicanalíticas, né? Disputa esse ponto de vista, né? E, cria uma multiplicidade de linguagens psicanalíticas que ficam dispersas, né? Quer dizer, é aquilo, né? Os kleinianos se falam entre os kleinianos, os lacanianos se falam entre os lacanianos, né? Os winnicottianos se falam entre os winnicottianos, né? A Babel, a tal ponto que a Babel, né? A tal ponto que não dá para entender mesmo, né? Quer dizer, nas aulas sobre o Winnicott, né? Eu curto o Winnicott, assim, eu leio o Winnicott e tal, mas nas aulas de Winnicott tem muitos momentos em que você fica tipo, né? O que ele chama de objeto, a palavra é a mesma, mas não é mais o objeto, não é o que você entende. A palavra é a mesma, mas o que ela descreve não é a mesma coisa, né? A própria questão da pulsão, né? Enfim, Então, né, dá a impressão que é isso, né? Você tem esses ruídos, né, na interpretação da obra do Freud, por um lado, né, porque o Freud
foi um pioneiro e escreveu, né, são décadas e décadas e décadas de atividade criativa teórica, né, em que ele mesmo se corrige, ele mesmo, né, então você tem esses elementos equívocos e pouco claros na obra do próprio Freud, você tem, então, né, os problemas de interpretação disso, os problemas do Freud lidando com ele mesmo, porque ele também discorda dele mesmo em um monte de momentos, né, né, tem as diferentes tópicas, tem as diferentes teorias dos instintos, tem as diferentes teorias da angústia, né, então, quer dizer, né, no meio de tudo isso, né, você tem essas correntes, então, que se diferenciam em termos de linguagem, né, não, se diferenciam em termos de abordagem clínica, e isso chega a um ponto que é uma linguagem incompatível mesmo, né? Sim. A tal ponto disso, né, que você entra na aula, ou você entra num grupo de winnicottianos, e os winnicottianos estão falando winnicottianês, né, e os lacanianos, no meio dos lacanianos isso é ainda mais forte, né, os lacanianos falando lacanianês, né, quer dizer, pois é. Então, o que acontece, né, quando a discussão sobre psicanálise contemporânea, né, tem um pouco, né, quer dizer, a provocação que eu queria dizer é o seguinte, né, que eu queria dar é a seguinte, né, é que aí nessa abordagem do Green, né, tem por um lado, né, uma pretensão enorme, assim, que é tipo, não, eu vou, né, quer dizer, essa fase das escolas, ela pode ser superada, né, a gente pode tentar unificar essas linguagens, né, por outro lado, né, quem vai fazer isso é ele, né? Quer dizer, né, é uma perspectiva, né, sobre a psicanálise contemporânea. Né? E aí, o que me chama atenção, né, é o seguinte, né, é que, especialmente vendo o Fernando Uribari falar, né, eu tenho a impressão que é o seguinte, né, que é possível justificar essa abordagem, né, greeniana, então, né, entendendo o Uribari como um representante do André Green, né, como um discípulo, um herdeiro, né, vamos dizer assim, do Green. É possível justificar isso, né, me parece, além do ponto de vista epistemológico e, né, de matrizes e tal, e essa tentativa de, não, vamos pensar, então, uma unidade entre essas escolas, para ficar mais claro, né, para a psicanálise conseguir se estabelecer melhor como um discurso, né, respeitável e, né, então tem essa, mas tem uma outra justificativa que é mais, talvez, clínica, talvez, né, quer dizer, porque o que acontece é que o Uribari falando, né, fala muito isso, né, ele diz assim, a psicanálise contemporânea, né, é uma psicanálise que está voltada sei lá, né, para as questões do psiquismo contemporâneo, que não são mais as mesmas, né? Pois é. Você concorda com isso? Você quer falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa coisa da relação entre a ideia de uma psicanálise contemporânea? Então, voltando um pouco àquela pergunta também que me fizeram lá, do meu trajeto, então, quando eu fui assistir o Fernando falando lá, que a primeira parte era ele com o Mezan, eu estava lendo esse livro dele em espanhol. E aí eu fui pedir o autógrafo dele. Quando acabou, aí o cara que estava na mesa com ele já era um outro cara que era no final da tarde, assim, era um rapaz. Onde é que você comprou esse livro? Eu falei, eu comprei na Amazon. Aí ele me deu o autógrafo, aí ele falou, eu vou lançar, esse livro vai sair em português. Eu falei, então vai lá no Rio, lança lá na formação. Ele, me chama. Eu falei, legal. Aí saí com essa coisa na cabeça, falei, não vou dar uma de carioca, vou falar, vou chamar e não vou chamar o cara. Aí aquilo ficou um tempo, a gente conversou, e aí teve aí conseguimos, eu fiquei lá falando com ele, insistindo, ele veio, o livro acabou que não teve o lançamento do livro, mas a gente fez o primeiro encontro. Foi assim que começou, mais ou menos, essa coisa da gente com o Fernando. E aí todo mundo gostou muito, a gente adorou. Então, uma coisa que ele fala, você fala, mas quem faz essa coisa de tentar unificar o campo é o Green. Mas eu vou citar, estou citando de cabeça, tá? Depois eu posso até me corrigir, não sei se está certo ou não, mas eu acho que eu estou certo. Tem uma hora, um determinado período da obra do Green, que o Fernando fala assim, ele tinha tudo para criar uma escola greeniana, mas ele fala, não quero isso. Ele fala, eu quero fazer um trabalho que é um trabalho coletivo. Eu acho que a partir do que ele chama da virada do milênio, 2000, 2001, quando ele lança orientações para uma psicanálise contemporânea. E aí vira uma espécie de uma coisa coletiva. Eu não estou com um livro aqui, tem os livros que eles publicam, cara, são uns calhamaços, assim, em que todos esses autores, América Latina, Estados Unidos, cada um publica, dividido meio assim geograficamente, vários autores publicando nessa pesquisa, que é uma pesquisa ampla, com todo mundo, entendeu?
E aí ele tenta fazer dessa coisa coletiva mesmo. Por isso que esse paradigma é um paradigma mais coletivo e tem essa coisa que eu chamo desse ar de parentesco entre esses autores, tá? Todos eles meio que... O Christopher Bolas é um cara vivo, que está aí até hoje, é um cara que faz um monte de elogio ao Green, era amigo do Green. O Ogden, não sei como é que era a relação dos dois, mas tem uma coisa muito próxima, assim, também um autor, também eu acho fantástico, sabe? Escreve super bem, tem uns textos super bonitos, sabe? Mas tem uma coisa, você vê que tem uma coisa assim, pô, esse aqui é muito parecido com o que o Green fala. Então são autores que estão trabalhando juntos, né, numa coisa que eles vão nomear de paradigma contemporâneo. O Luiz Cláudio Figueiredo também faz isso super bem, o Nelson Coelho. Então eu acho que é isso. Na Argentina, o Fernando, tem um outro cara também, o Luiz Hornstein, que é um analista mais antigo, assim, mais coroa, mas que faz uma psicanálise contemporânea, mas tem um texto também, e é uma coisa bem, bem feitona, sabe? Também muito clínico. E você falou da questão da clínica, né? Tudo isso acontece por causa da clínica, né? A clínica começa a mudar e o cara que mudou tudo isso foi, segundo o próprio Green, foi o Winnicott. Ele que revolucionou. Ele fala, acabou a neurose, acabou a era do divã, agora é uma outra coisa, né? Aí eu estava falando com vocês semana passada da coisa do enquadro interno, né? Do enquadro interno do analista, que permite com que o analista possa atender. Aí eu estava assistindo uma live do Luiz Cláudio Figueiredo sobre a mente do analista. Aí ele falou uma palavra que eu falei, faltou essa palavra para falar lá para vocês, que esse enquadro interno é uma espécie de um estojo. É como se fosse o psiquismo do analista tá ali preservado dentro de um estojo protegido, e aí o enquadro pode ser feito de qualquer forma, não precisa ser deitado no divã da maneira clássica, entendeu? Pode ser uma psicoterapia frente a frente, você pode atender na rua, ou pode atender caminhando em qualquer lugar. É isso, mais ou menos, essa ideia de enquadro interno, que é o estojo, e a joia está lá dentro do estojo, né? A joia é o psiquismo do... E aí tem uma definição que eu acho super bonita também do Green, que aí você vê como é que tem essa questão do outro, né? Ele fala, uma análise é um retorno sobre si mesmo passando pelo outro, o outro semelhante. A ideia de outro semelhante é um pouco a ideia do Freud lá do projeto, do que eu chamei de complexo de Nebermensch. Então, a análise é você voltando para si mesmo, mas esse retorno passa por um outro, né? É um descentramento de seu e um retorno para si mesmo, mas que passa pelo analista, pelo objeto. Não sei se te respondi. Sim. Da descolonialidade, é isso? Essa pergunta? Acho que é o Frantz Fanon, né? Não sei se ele era psicanalista ou era psiquiatra. Eu não conheço muito, não. O Green, o André Green, o outro, o Tomasoli. O Frantz Fanon, acho que trabalha com essa questão do... Eu acho que o pessoal quem trabalha muito com isso, uma espécie de descolonização do inconsciente, é a... Como é que é o nome dela? É lá de São Paulo, que é Cartografias do Desejo. Como é que é o nome dela? Que escreveu... Sueli Ronick. Sueli Ronick, ela trabalha nessa linha, né? Mas é mais, acho que, esquizoanálise. Acho que é mais aí, quem perguntou da outra vez sobre a esquizoanálise. Tem mais acho que tinha mais uma pergunta aqui, né? Ou não? Deixa eu ver. Sobre, mais ou menos na mesma linha, né? Foi o Arthur Pereira que perguntou, Elcio, esse paradigma contemporâneo, ou alguns dos nomes de destaque, levam em consideração a crítica decolonialista que atravessa as ciências em geral? Ou existe algum outro grupo que caminha na direção da crítica ao eurocentrismo? Olha, se trabalha nesse sentido, eu não conheço. Eu acho que o Fernando fala isso. Ele fala, olha, a psicanálise nos Estados Unidos nunca... Ele tem um negócio engraçado. A psicanálise nos Estados Unidos nunca existiu. A psicanálise na França meio que já era. Fala assim, brincando, né? Mas ele fala assim, a aposta da psicanálise é aqui na América do Sul. Ele dá muito curso assim, no Peru, na Colômbia, não sei se Colômbia, no México, nesses países de língua espanhola, né? Ele dá muito curso, ele aposta muito, né, numa psicanálise latino-americana. Aliás, tem até um livro que saiu, foi publicado pela APA. Esse ainda não tenho, não. Cara, é um tijolaço assim, sobre a psicanálise latino-americana.
vários autores escreveram, inclusive o Nelson Coelho, eu acho que o Luiz Cláudio Figueiredo, o Fernando e os outros, eu não sei, só sei que o livro é um tijolo, mas custa uma fortuna também, por isso que eu ainda não comprei. E é caro para trazer também da Argentina para cá. Esperar acabar a pandemia, porque eu peço para o Fernando, quando vier aqui, trazer para mim. É mais barato, é muito caro. Não sei se eu te respondi. Eu acho que, assim, que eu saiba, eu acho que esses autores eles são muito eurocêntricos, mas eles, ao mesmo tempo, eles são muito, assim, tão esclarecidos que eu acho que eles devem levar em consideração essa questão, né? Eu sei que o Green gosta muito daquele escritor Joseph Conrad, que trata muito dessas questões. Acho que é um dos autores preferidos dele, né? E o Conrad trabalha muito com isso, né? O Coração das Trevas, essas coisas assim. Tem uma coisa curiosa, agora eu me lembrei. O Bion, ele é um inglês, mas ele nasceu na Índia. O pai era um funcionário do Império Inglês na Índia. Então ele tem umas coisas, umas recordações da coisa da Índia muito assim, intensas, assim, da vida na Índia. E o próprio Green, ele nasceu no Egito, no Cairo. Ele foi era um judeu, né, do Cairo, e foi para Paris para fazer medicina, mas ele diz que estranhou muito, né? E tinha essa coisa também lá do Egito. Então também tem uma coisa meio descentrada já, não é tão eurocêntrico assim, né? Embora ele tenha sido criado numa comunidade francófona. E assim, o que eu me lembro é isso. Não sei. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Olá, boa noite. Olá. Boa noite, tudo bem? Eu tenho uma pergunta, mas Pedro sabe, assim, eu não sou da área, então essas duas aulas foram assim uma chuva de referências, né? Vários nomes eu não consegui anotar e tal, mas foi bem interessante porque deu um panorama aí totalmente desconhecido para quem às vezes só ouve falar ou teve coisas básicas na formação e tal. Então eu não sei muito bem para quem essa pergunta, se é mais para o Pedro, se é para você, Elcio. É porque quando você falou das matrizes, e aí quando você vai falar do Ferenczi e mais dois outros nomes que eu não tive tempo de anotar, que aí você fala da questão da agonia e de formas diferentes de se tratar, por exemplo, essa coisa de uma parte do aparelho psíquico que morre e precisa revitalizar. Mais ou menos isso. Depois você me corrige se eu entendi meio... E aí eu fiquei pensando muito da questão, tipo, da depressão, que eu estava, inclusive, com essas aulas que eu estou fazendo, estou conversando muito com as pessoas sobre tudo que eu tenho aprendido. E aí entra muito sempre na depressão na questão do tratamento através de remédio, né? Que aí a pessoa fala, não, isso é uma doença baseada na neurodiversidade e você precisa tratar através de medicamento. Sim. E aí, quando você falou do Ferenczi e das outras linhas, que vão trabalhar com essa revitalização do aparelho psíquico, eu fiquei pensando assim, será que isso tem a ver com o que as pessoas falam? Não, isso só se trata através de remédio, ou não tem nada a ver? E aí, aproveitando que começou a se falar de psiquiatria, e como você está dando esse panorama aí, eu queria saber, claro, sempre houve esses tratamentos medicinais, mas eu também queria pensar um pouco assim, da onde ocorreu essa ruptura total do tipo, não, isso só se trata com remédio, isso o psicanalista não pode analisar de jeito nenhum, porque senão dá ruim, etc, etc. E aí, queria falar um pouquinho disso, se for possível. É isso. Eu acho que quem vai poder te responder isso melhor vai ser meu amigo Marcelo Cobucci, que ele vai trabalhar sobre essa questão da psicanálise e da psiquiatria, um diálogo, que são os cursos que ele dá lá na formação. Eu não tenho essa competência para poder te falar. Mas eu acho que o Ferenczi trabalhava um pouco com essa questão, e eu acho que essa é uma questão super atual, a questão das depressões. E vários autores, o Ogden também tem um texto sobre essa coisa da vitalização e desvitalização, né, que para o Ogden mais importante do que estabelecer uma relação reflexiva no aparelho psíquico do sujeito consigo mesmo, é essa revitalização também, ou vitalização que eles chamam. Tem um texto dele, eu devo estar com ele por aqui.
Depois, se quiserem, eu passo a referência, que também é muito bom. Agora, esse livro, eu te indico, mais uma vez, eu não posso trabalhar muito ele, porque acho que já vai ficar muito assim, já falei muita coisa, é uma coisa meio excessiva, chama Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, Matrizes e Modelos em Psicanálise. Ele vai trabalhar com essas ideias das matrizes, né? A matriz freud-kleiniana, em que o principal representante seria o Bion, e a matriz ferenciana, em que o principal representante seria o Winnicott. Eram esses que eu estava falando, e vai falar dessa transmatricialidade, que são esses autores que vão tentar articular as duas matrizes, que é a partir do André Green, daquele texto que eu falei lá para vocês. E aí eles vão falar da parte teórica, dessa parte das matrizes, mas também da parte de como tratar e como pensar o sofrimento psíquico, e como cuidar do paciente. Então, tem as duas pontas, né? Então, eu fiquei muito aqui eu peço desculpa para vocês, eu fiquei muito no nível epistemológico, não pude trabalhar muito essa questão da clínica, mas eu acredito que meus amigos vão poder desenvolver melhor isso, a Thaís, o Marcelo, o Alexandre e a Andréia, né? Eu acho que eles vão trabalhar talvez mais nessa linha aí, nessa linha clínica. Eu queria mostrar um pouco esse mapa para vocês, porque eu acho que quando a gente se depara com a psicanálise, a gente se vê no meio dessa confusão, no meio dessa selva, né? E aí tentar mais ou menos dar uma espécie de orientação, que eu nunca tive, mas acho que como a psicanálise agora tem muita coisa, né? Muita matéria, muitos autores e muita coisa boa, né? Eu acho que vale a pena tentar fazer um mapa, esse mapinha aí que eu tentei fazer para vocês. E aí cada um vai fazer nesse mapa o seu próprio percurso, né? O mapa é só um convite para a viagem, para vocês fazerem, mas cada um que for entrar lá, quando entrar na terra firme, vai fazer seu próprio caminho e vai escolher seus próprios autores, vai ter suas próprias afinidades lá, afetivas e sei lá, e teóricas, vai gostar mais de um, gostar mais de outro, e aí cada um faz seu próprio percurso, né? Isso é só para dar mais ou menos um panorama geral. Elcio. E convidar vocês para a viagem. Elcio, bem-vindos. posso fazer uma pergunta aí? Pode, Pedro. A teu xará. Isso. Não, é porque tem uma discussão do Reich com Freud que inicia uma questão, que é a questão social, né? Porque o Reich fala que é possível prevenir a neurose. E o Freud responde a ele que isso não cabe, né? E eu acho que tem a ver com o objeto, porque esse objeto não é importante, ele não é mutável e ele não tem importância no sentido, né? E o Reich vai construir toda a personalidade do sujeito a partir de uma sociedade, né? Sim. A partir do afeto dos pais, mas também dessa sociedade vai construir. E ele desenvolve todo um lado social, né? Eu sei que, por exemplo, na Argentina tinha o Blecher, né? E outras pessoas que tiveram essa pegada, né? Sim. Eu queria saber se nessa contemporaneidade existe algum viés por aí onde o social tem um valor, né? Eu sei que a esquizoanálise, por exemplo, tem, né? A micro-revolução e tal, não sei o quê. Eu queria que se você pudesse dar um panorama. Eu acho que tem uma galera muito forte pensando isso. Primeiro, eu acho que essa pergunta é para o especialista, para o outro Pedro. Ele pode te responder melhor sobre o Reich. Mas eu acho que... O especialista é o Pedro Castel, eu estou aqui de orelhada. Não, eu acho que tem uma galera que pensa assim, por exemplo, aqui no Brasil, o Vladimir, o Jurandir, né? Quem mais? O Dunker, né? São autores que estão pensando essa coisa articulando mais a questão da sociedade, principalmente do Brasil, meio que colocando o Brasil no divã. Acho que o Brasil é meio difícil de botar o Brasil no divã, primeiro que é muito grande, e também porque está essa confusão toda, né, gente? Eu fico assim, eu nem falo de política, sabe? Sei lá, me desculpa, uma coisa, eu fico tentando assim, ter alguma coisa que tem que fazer sentido. Aí eu fico aqui um pouco meio autisticamente aqui na psicanálise para tentar organizar um pouco, porque tá brabo, né? A coisa no Brasil tá difícil. Mas eu acho que esses autores, e eu acho que assim, interessante, tem uma chamada esquerda freudiana, né? A ghost freudiana, né? O Feder, né?
o Reich, tem uns autores que eram... Aliás, tem um livro de um historiador que é muito bacana sobre a história da psicanálise, chama Elizaretsky, Os Segredos da Alma, tem em português, Secrets of the Soul. Ele é um cara da New School, lá em Nova York, ele traça um panorama histórico da psicanálise e fala dessas coisas sociais, fala muito disso, e ele coloca a psicanálise num panorama muito mais amplo, numa história, assim, o freudismo com o fordismo, a questão da família, como é que a família vai se constituindo, numa época de cultura de massas. Tem toda uma visada, assim, é um livro bem interessante, muito bem escrito, muito bonito, muito rico, cheio de fotos, e fala dessa coisa toda aí do Freud com o Adler, com o Jung, acho que ele fala do Reich também, do Otto Fenichel, que era um cara de esquerda, né? Aí ele fala dessa esquerda, ele fala que tem duas vertentes na psicanálise, uma vertente que meio conservadora e uma vertente mais de esquerda. Ele tem uma leitura meio assim. Ele fala que isso fez com que a psicanálise, de uma certa forma, ela desse impulso para movimentos libertários no mundo ocidental. A questão do feminismo, a questão homoafetiva. Ele coloca como a psicanálise, no fundo, que deu origem ou deu força para esse tipo de coisa. É uma leitura bem bacana, vale a pena. Depois eu posso passar a referência para vocês. Não sei se eu te respondi. Agora, o Bleger é um cara muito importante, porque o Bleger foi esse cara que começou a pensar na questão do enquadre, né? E o Winnicott trabalha muito com a questão do enquadre, e o Bleger também. E o Green foi amigo do Bleger, e ele toma essa ideia de enquadre interno do Bleger. Você vê como é que tem também toda uma relação do Green com a psicanálise argentina. Não só com Fernando, mas com outros autores também que ele estudava e lia. Então você vê que é um movimento bem cosmopolita, bem interessante. Não sei se eu te respondi, Pedro. Não sei se eu respondi a Ana também. O Pedro quer falar? Não, no meu caso... Desculpa, no meu caso eu entendi. Você falou que vai ter uma outra aula que vai poder abranger mais o que eu perguntei da psiquiatria e me deu uma referência aqui de leitura e tal. Tá tranquilo? Obrigada. Tá bom. Legal. O Marcelo que fala bastante sobre isso, ele é estudioso e é psiquiatra também, e faz uma formação bacana, é um cara bem legal, vocês vão gostar dele. São os encontros 12 e 13. Né, são os últimos encontros do módulo 2. É do Marcelo? Quem é o próximo? É Thaís? Thaís Klein? Semana que vem, Thaís Klein com um panorama, né, da teoria pulsional. Né? Isso, ela vai, acho que eu pegar a teoria pulsional não só no Freud, mas em outros autores também. Vale a pena, se eu conseguir, eu vou assistir também. Mais alguma questão, gente? Estamos nos aproximando aqui das 9. Alguém perguntou da Melanie Klein, é isso? Não, é que quando a Ana Cecília perguntou nos matrizes, eu estava dando os nomes das matrizes aqui. Uma freudo-kleiniana e a outra ferenciana. Aí o livro é meio dividido assim, isso, nessas matrizes e nas estratégias de cura. E tem um capítulo, quer ver, preliminares às condições das matrizes, a consideração das matrizes, a matriz freudo-kleiniana, a matriz ferenciana e estratégia e táticas de cura na psicanálise contemporânea transmatricial. Tá? A transmatricial é quando tenta articular as duas matrizes. E tem um capítulo da Ivanise sobre o Fedidar e um outro autor fala sobre o Laplanche também. É um livro muito bom. Vale a pena. A gente vai até estudar ele com mais calma lá na formação. Vamos estudar ele com um pouco mais de calma lá. O pessoal está lendo agora. Beleza. Então, bom, como não apareceu nenhuma outra pergunta, queria agradecer muito ao Elcio pelo enorme e rigoroso e vigoroso panorama que ele nos ofereceu aqui para mapear para essa história do mapa da psicanálise contemporânea, né? Vai servir bem aqui para inspirar os próximos encontros aqui do módulo 2. Né? Então, agradecer a presença de todo mundo, né? Agradecer ao pessoal do IPEA, né? Que
produz aqui o encontro, né? E é isso. Eu acho, Elcio, que assim, eu posso bom, me corrija se o que eu disser não cabe, mas é que assim, a gente pode manter contato com o Elcio, né, através do lance do Classroom lá. Se vocês quiserem fazer pergunta e tal, o lugar é lá o Classroom, e eu posso encaminhar isso para ele, e aí vocês mantêm esse diálogo aí. Pode ser, Elcio? Pode, claro, eu passo bibliografia para vocês. Assim, eu que agradeço o Pedro, o pessoal de PIA, vocês todos por terem ficado até tarde aí escutando essas mal traçadas linhas, mas eu convido vocês mais uma vez, assim, acho que vale a pena. A gente vai tentar fazer um desconto legal para quem for da IPIA, para poder assistir o Fernando. Acho que vocês vão gostar muito. Acho que é um cara assim, eu falo de coração mesmo, vale a pena. Vocês vão ficar bem. É um cara muito bom, conhece muito, estudou com essa galera super, sabe? É um cara. Eu gosto dele como pessoa e também acho que ele é um grande teórico, sabe? E tem muito a oferecer para a gente. Acho que é uma interlocução bem bacana. Se vocês puderem, pintem lá, tá? No dia 10, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado aí, Pia. Obrigado ao Pedro. Qualquer coisa. Valeu, Elcio. Obrigadão. Estou à disposição de vocês aí para alguma coisa, alguma dúvida, tá bom? Obrigada, Elcio, pelo mapa. Obrigado, nada. Tchau, tchau. Obrigado a vocês pela atenção. Tchau, tchau. Boa noite.